Boa tarde, a graça e a paz, amém? Mais um meio-dia com a Dani, todas as sextas-feiras, pontualmente, ao meio-dia, aqui no canal do Manual do Antidivórcio, amém? Mas o tema de hoje é quando do nada de Deus chega. Às vezes recebe algo do Senhor e aí diz assim, mas como que isso aconteceu? Alguém te pergunta como isso aconteceu e você diz, não sei, foi do nada. Não só do Senhor, amém, mas circunstâncias que acontecem na nossa vida que nós acreditamos que é do nada. Quem já deu essa resposta? Ah, isso aconteceu do nada. Eu já. Muitas vezes. E foi sobre o do nada do Senhor que hoje o Senhor ministrou na minha vida. E todas as vezes que a gente ministra na vida de alguém, primeiramente o Senhor ministra na vida de quem vai ministrar. Parece redundante, mas isso é real. Hoje eu quero te fazer mais uma pergunta. E a resposta dela vai estar ao fim dessa live. Eu quero que você guarde essa pergunta. Guarda dentro de você e a resposta que você quer ter, você vai receber no fim dessa live. Hoje, além de te perguntar se você já recebeu na vida um do nada, algo inesperado aconteceu e você disse, do nada aconteceu, do nada eu recebi isso, do nada aquilo ocorreu. Mas a segunda pergunta que eu quero fazer para você é, a situação que você está vivendo agora é impossível? A situação que você está vivendo agora gera em você desconforto, dor, dúvidas? A situação que você está vivendo agora, talvez você pense ou até imagine que somente um milagre pode resolvê-la? Eu quero que você guarde essas perguntas com você até o fim dessa live. Mas antes de nós começarmos efetivamente sobre o do nada, quando do nada de Deus chega, já compartilha essa live com o maior número de pessoas que você conhece. Já demonstra o quanto que isso é importante, não porque sou eu, tá? Eu nada importante sou, amém? Mas o quanto é importante a gente compartilhar a palavra do Senhor. E para quem vai assistir essa live depois, lá no canal do YouTube, já se inscreve no canal. Não fica só assistindo, se inscreve, seja participativo conosco, amém? Mas simbora botar fogo nessa seara. Eu quero que a partir de agora, os teus ouvidos estejam conectados com o Senhor. Peça ao Espírito Santo que ele traga a você o rema, a revelação da sua palavra. Foi dessa mesma forma que hoje eu recebi o rema. Eu quero que você também seja impactado aí do outro lado da tela. Porque hoje o Senhor ministrou na minha vida sobre os do nadas que ele vem fazendo na minha história. E ele quer falar pra você sobre os do nadas que acontecem com você também. E a primeira coisa que o Senhor me mostrou desde ontem foi, não existe do nada. Entenda. Deus faz tudo, mesmo que não haja nada. Quem entendeu? Quem entendeu essa revelação dos céus? Eu vou repetir para você. A primeira coisa é que não existe do nada. Não existe do nada você receber um milagre. Não existe do nada você ser promovido. Não existe do nada o cônjuge voltar para casa. Não existe do nada a cura de uma doença. Não existe do nada algo que você pediu e aconteceu. O do nada não existe. Porque o nada é nada. E Deus está dizendo para mim e para você nessa tarde, mesmo que não haja nada, no nada, Ele é capaz de fazer absolutamente tudo. Quem entendeu essa revelação dos céus, levanta a mão aí. Quem recebeu esse primeiro rema do Senhor, o rema de que do nada Ele faz absolutamente tudo.
A palavra vai falar de Gênesis até Apocalipse, que foi sobre o nada que Deus criou absolutamente tudo. Olha o que o capítulo 1 de Gênesis vai dizer. O capítulo 1 de Gênesis vai falar sobre a criação. E sobre tudo que o Senhor criou, tudo que Ele projetou. Gênesis 1, capítulo 1, versículos 1 e 2 vai dizer assim: e a terra estava sem forma e vazia, e havia sobre ela trevas e a face do abismo. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, mesmo que você nesse momento esteja vivendo algo onde você está sem forma e vazio e vazia, sobre a face do teu abismo, o Espírito do Senhor se move. E aí eu pergunto para você: existe do nada? Só existe do nada do que Deus faz a partir dele. Só existe do nada daquilo que Deus faz a partir de quem Ele é. E é justamente do nada que Deus faz tudo. É quando não tem mais nada é que Deus vem e age. Isso é tão fundamental que às vezes a gente acha que está demorando. Ah, isso aqui vai dar certo, não. Estou esperando tanta promoção desse emprego, estou esperando tanto o reconhecimento do meu chefe, estou esperando tanto receber um dinheiro, estou esperando tanto a volta do meu cônjuge para casa, estou esperando tanto pela saúde, pela cura de uma doença, estou esperando tanto pela mudança de alguém, eu estou esperando. E aí eu quero dizer para você que parte desse processo é aprender a esperar. Só quem aprendeu a esperar pôde receber as promessas. Quanto tempo levou até que o Senhor dissesse a Abraão: olha, eu te farei um pai de multidões? Até que efetivamente nascesse o filho da promessa. Eu não estou falando de Ismael, eu estou falando de Isaac. Quanto tempo levou da palavra lançada pelo Senhor de que ele seria pai de multidões até que ele recebesse o filho da promessa? Levaram-se 25 anos. José teve uma visão de que ele seria grande nessa terra. Mas aos 17 anos ele foi vendido como escravo e esquecido. Mas a promessa se cumpriu. José foi vendido como escravo aos 17. Aos 30, ele se tornava governador do Egito. A promessa se cumpriu 13 anos depois. Do dia que Noé recebeu a ordem do Senhor: constrói a arca, porque eu vou destruir o mundo, e quem estiver dentro da arca será salvo, passou-se 100 anos. Noé teve que esperar 100 anos para ver a salvação de dentro da arca. Davi foi ungido rei aos 12 anos de idade. Aos 12 anos, a primeira unção caiu sobre sua cabeça. Samuel derrama óleo sobre a cabeça de Davi. Sabe quantos anos Davi levou para que realmente começasse a assumir o trono? 18. Levaram-se 18 anos. Jacó trabalhou pelo dote de sua esposa 14. Esté foi preparada para estar na presença do rei por 1 ano. O tempo sempre será um divisor para a promessa. Se você não sabe esperar o tempo de Deus, deixa eu dizer algo para você: você não está pronto para a promessa. Só está pronto para receber aquele que está pronto para esperar. E não é esperar do tipo assim: ah, vou cair no mundão, gente. Quando Deus me der, me deu. É esperar se preparando para saber usar, fazer usufruto daquilo que Deus tem para te entregar. Deus não entrega promessa para meninos e meninas. Deus entrega promessas para homens e mulheres alicerçados sobre a sua face. Se você não sabe esperar, o do nada não acontece na tua vida. Se você é impaciente, o do nada não vai acontecer.
Porque é no tempo da espera, quando você até descansa sobre ela, que o Senhor vem e opera aquilo que Ele havia prometido a você. Há coisas que o Senhor não faz. E uma destas coisas que Ele não faz é lançar as sementes. Abraão quando esperou, José quando esperou, Noé quando esperou, Davi quando esperou, Jacó quando esperou, Esther quando esperou. Eles lançavam sementes aguardando suas promessas. Lançar as sementes, Deus não faz nem por mim nem por você. O que Deus faz é fazer germinar essas sementes. E aí eu te pergunto, que sementes você tem lançado? Há aqueles que lançam sementes edificantes, sementes pautadas na palavra, no relacionamento com Deus, na busca, na constância, independentemente da situação. Mas há aqueles que só lançam sementes quando se sentem confortáveis. A promessa não passa pelo conforto, a promessa passa pelo desconforto. Quem pegou? A promessa não passa pelo conforto. Ela passa justamente pelo desconforto. Então, se Deus não lança as sementes, eu devo lançar. E devo esperar que Ele venha germinar. E ao tempo dele, o germinar gere frutos. Eu preciso entender, você precisa entender que eu preciso declarar o que eu acredito. Eu preciso viver pelos olhos da fé aquilo que eu acredito. Eu preciso lutar por aquilo que eu acredito. Isso é lançar sementes. Aí você acredita que ir para o culto 1 a 2 vezes por semana, não ler a palavra, não estudar a palavra, não adorar ao Senhor, não orar, não ter devocional, vai fazer que 1 a 2 vezes que o culto que você frequenta gere entre você e Deus um relacionamento. Deixa eu contar uma verdade absoluta. Não gera. Você pode ir para a igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas se você esquecer do Senhor, da porta para fora da igreja, você não conhece Ele. Você ouve falar. É como se você fosse amigo do amigo, mas você não é íntimo. Lançar sementes é ser íntimo do Senhor. Lançar semente é todos os dias, na dor ou na não dor, sabe? Com expectativas ou sem expectativas, com vontade ou sem vontade. Eu preciso me prostrar diante da face do meu Senhor e adorá-lo. Sabe quando você vai ter vontade para fazer isso? Eu e você? Nunca. Eu preciso lembrar que a carne milita contra o espírito. E aí, quem tem prevalecido na tua vida? Carne ou espírito? E aí, quando eu faço 1, 2 orações, eu digo, mas Deus não me ouve. Eu imagino Jesus olhando pra gente dizendo assim, rapaz, tu vem conversar comigo 1 vez no mês, 2 vezes, e tu tá dizendo que eu não te ouço? Eu tô falando, você que não me ouve. Queremos um milagre imediato. Vivemos a geração fast food. A gente acha que o comer precisa ser imediato. Mas o comer de Deus, o se alimentar de Deus, significa se nutrir. E ninguém se nutre de fast food. Então, quais são as sementes que você tem plantado? Se eu quero honra, eu preciso plantar honra. Se eu quero sabedoria, eu preciso plantar sabedoria. Se eu desejo conhecimento, eu preciso plantar o conhecimento. Se eu desejo retidão, eu preciso plantar a retidão. Eu não vou colher algo que eu não plantei. Eu quero ser transformado, mas eu não quero aprender a ser transformado. Eu quero um milagre, mas eu não quero lutar pelo milagre. Eu coloco na minha cabeça, se eu tentar e não conseguir, eu vou me frustrar. Então é melhor me frustrar não tentando. Sim ou não?
Quantas vezes você deixou de tentar algo na tua vida? Você deixou de lutar por algo na tua vida? Você até deixou de desejar algo na tua vida por medo daquilo não acontecer e você se sentir frustrado, se sentir frustrada. E você prefere a frustração de não tentar do que de tentar e não conseguir. Levanta a mão. Sim ou não? Mas isso é passado na minha vida. Todas as vezes que eu penso em desistir, porque eu acho que eu não vou conseguir, eu lembro da onde o Senhor me tirou, aonde Ele tem me colocado, e eu digo, não, eu vou tentar mais uma vez. O que você tem feito? Aonde você tem buscado? Gente, hoje as redes sociais têm uma gama de coisas para você aprender. Essa página aqui, eu não tô dizendo que ela é a única, em nome de Jesus. Gente, ultimamente eu tenho que estar justificando tudo que eu digo. Porque tem uns biscoiteiros que depois quer vir me atazanar o juízo. Que é biscoito. Eu não tô dizendo que essa é a única página. Porque o único é só o meu Senhor. O que eu tô dizendo pra você é que hoje nós temos sim uma gama de conteúdos gratuitos e pagos. Onde eu posso aprender mais de Deus. E aí você fica só pensando, vou aprender não. Pra que eu vou aprender? Depois não acontece. Essa página mesmo, gente, a gente tem conteúdo pago, mas só aqui no Instagram tem mais de 1000 publicações, a gente tá caminhando para 1.200 publicações totalmente gratuitas. Lá no canal do YouTube, a gente já passou muito tempo, eu já nem sei qual é o número de vídeos que tem, mas tem mais de 100 vídeos totalmente gratuitos. E aí você simplesmente acha que o milagre vai cair dos céus. Não, o que vai cair dos céus é o germinar da semente que você lança. Quais são as sementes que você está lançando? Lance semente. Esse ano eu termino o ano com 30 livros lidos. E eu sou a moda antiga, amém? Eu não gosto de ler PDF baixado da internet, eu gosto de papel. Eu gosto de pegar no papel, eu gosto de sentir o cheiro do papel, eu gosto de fazer as minhas anotações, até porque todos os livros que eu leio, eu marco, vou para a palavra, confronto o que a pessoa está dizendo com o que a palavra está dizendo, eu não leio por ler. E isso não me faz ninguém excepcional. Faz de mim alguém que gosta de aprender e é curioso. Ponto. Seja curioso das coisas do Senhor. Seja curiosa das coisas do Senhor. Eu posso sim receber, alguém escreveu aí, lixo teológico, mas quando eu tô alicerçada na palavra, esse lixo não me alcança. Tudo que eu ouço, gente, tudo que eu leio, ou que alguém ministra na minha vida, não importa onde, seja na igreja, seja nos canais do YouTube, seja aqui no Instagram, não importa, ou videozinhos que me encaminham pelo WhatsApp, eu sempre vou confrontar a palavra. O confrontar da palavra vai fazer com que eu não seja enganada, que eu não seja iludida, que eu não seja ludibriada e nem me levada ao engano. Hoje as pessoas pegam contextos soltos da palavra e fazem daquilo uma verdade absoluta, sem ter um estudo teológico. Ok, eu concordo com vocês. Mas eu posso confrontar o que eu absorvo, o que eu tô aprendendo com a palavra. E aí, neguinho pode até querer mentir, vai mentir pra ele mesmo, pra mim não. Então, esteja alicerçado na palavra. Antes de eu entrar verdadeiramente naquilo que Deus ministrou na minha vida, eu preciso falar algo, amém? Turma 16. Cadê a galera que vai fazer a turma 16? Cadê a galera que vai sair da inércia, da estática e vai tentar viver o extraordinário do Senhor? O Senhor só quer que eu e você venhamos tentar o conseguir com Ele. Mas muito de nós estamos parando antes de tentar, com medo de nos frustrarmos. Se o Daniel tivesse parado, eu e ele não estaríamos aqui contando essa história.
E se teve uma coisa que ele se frustrou nesse processo, porque eu fui a rainha de fazer isso com ele, tô aqui. E sempre reconheci o meu erro, mas hoje entendo que o Senhor, assim como fechou o coração de Faraó, ele fechou o meu coração para que essa história pudesse ser contada agora. Eu quero dizer para você que o Daniel não ligou de ser frustrado por mim, porque ele sabia que quem havia prometido para ele era fiel para cumprir. Eu podia dizer o que eu quisesse, eu podia dar entrada no divórcio, eu podia dizer que eu estava apaixonada, eu podia dizer que eu odiava ele, você já sabe todo o enredo. Mas ele não parou. De novo, não é sobre não doer, o processo dói. Imagina você ter que esperar 25 anos pela tua promessa. Não tô dizendo que você vai ter que esperar isso pela sua, tá? Tô falando de Abraão. Você acha que não doeu? José esperou 13 anos para a promessa. Você acha que não doeu? Sempre vai doer. Mas eu sempre saberei que o meu Senhor abre a ferida, mas fecha a ferida. Se você não souber isso, você não está pronto para receber a promessa. É verdade. Isso é uma expressão bem nossa, viu? Bem de Belém. Tava nem vendo. Bora, bora. Jesus mandou me levantar, me mandou marchar e eu vou marchar. Doendo, não doendo, apertando, não apertando, com medo, sem medo, eu vou. Eu simplesmente vou. E hoje você não quer ir, eu não quero ir. Por isso, tá aqui, desafio dos 40 dias do manual do antidivórcio. Faça parte disso, amém? Faça parte disso. Eu vou deixar como fundo de tela, mas simbora pegar fogo nessa seara agora. Tudo que eu faço, tudo que você faz precisa ter um propósito. E o propósito é o Senhor. O propósito é ver um bom desfecho nas mãos do Senhor. Por que eu gosto do exemplo de Davi? E foi sobre isso que o Senhor ministrou hoje na minha vida. Quer dizer, desde ontem, tá? Ontem eu disse assim pro Daniel, o Senhor me deu esse tema, pra live. E agora eu ainda não escrevi nada. Eu não sei qual é o texto base. Ele ainda não ministrou em mim. Isso era ontem à noite, tá? Aí o Daniel, acalma. Toda vez é isso. Quando você acordar de manhã, o Senhor já falou com você. Gente, eu abri meus olhos e a palavra estava toda. E aí eu peguei a minha Bíblia e comecei a escrever. E o Senhor começou a ministrar. E eu só lembrava do Daniel. Acalma. Deus sempre fala com você. Deus quer falar comigo e com você. Gente, o desafio começa dia 22. Amém? As inscrições terminam no sábado. E a gente começa no dia 22. Mas bora pra palavra. Davi não foi aleatoriamente rei. Filha, 22 que começa, tá? Não foi aleatório. Não foi aleatório que Davi foi ungido. Ele era uma pessoa que buscou a face do Senhor. E ele não foi ungido, ele não se tornou rei porque ele era a pessoa mais competente para uma guerra. Não, Davi vai para sua primeira batalha sem nunca ter levantado uma espada, sem sequer saber vestir uma armadura, sem sequer ter uma armadura. Amém? Então ele não foi ungido rei, ele não recebeu essa honraria porque ele era bom. Era um bom guerreiro. Não, quando ele foi levantado ele tinha 12 anos. Ele era pastor do pai, esquecido lá pro pastoreio. Davi não foi ungido rei por uma questão circunstancial. Ah, não tem outro, é tu mesmo. Não, o Senhor manda Samuel ir até a casa de Jessé. Inclusive, o Senhor chama a atenção de Samuel. Até quando você terá pena de Saul? Saul não é mais ungido meu. Te levanta, pega o óleo da unção, segue até a casa de Jessé, que eu vou te mostrar qual dos filhos dele será o meu rei. O rei que falará ao meu povo. Então Davi, ele não é ungido por uma questão circunstancial. Davi não é ungido porque ele era bom de batalha, mas Davi é ungido porque Deus estava com ele em tudo que ele fazia. Ter essa percepção espiritual é essencial para que eu e você tenhamos
vida espiritual. Para que a nossa vida espiritual possa ser vigorosa e abençoada. Eu e você, todos os dias, não podemos deixar de pedir a Deus que o seu Santo Espírito nos guie em tudo. Escreve aí, tudo. Em tudo que fazemos. Precisamos ter a nossa mente em Cristo e ter o Espírito Santo habitando em nós. Vamos colocar um parâmetro de tempo, ok? Para que o reinado de Davi acontecesse. Saul reina por 40 anos, ok? Davi é ungido quando tem 12. Davi espera 18 anos para assumir o trono. Davi espera 18 anos. E Davi só vai efetivamente reinar sobre todas as tribos de Israel, sobre os 2 reinos de Israel, quando ele tem 30 anos. E por que levou todo esse tempo? Porque Davi precisava ser ungido. Davi recebeu 3 unções. Para que eu e você possamos receber o nosso milagre, nós precisamos ter 3 unções. A primeira unção de Davi, e isso quando o Senhor ministrou na minha vida eu achei fenomenal. A primeira unção é a unção profética. Davi tinha só 12 anos, ele não tinha nem condições de ser rei. Quando o Senhor manda Samuel derramar óleo sobre a sua cabeça. Isso está descrito no livro de 1 Samuel 16, capítulo 16, versículo 13, onde a palavra diz assim: então Samuel toma o vaso do azeite e unge-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O Espírito do Senhor precisa se apoderar de mim e de você. Porque só há 2 formas de sermos guiados. Ou somos guiados pelo Espírito Santo, ou somos guiados pelo mundo. Então decida hoje, você vai ser guiado por onde? Davi, para que pudesse ser guiado pelo Senhor, recebe a sua primeira unção, que é a unção profética. Samuel derrama óleo sobre a sua cabeça diante dos seus irmãos, daqueles que não acreditavam nele, que haviam esquecido juntamente com seu pai lá para o campo. Davi não era ninguém, era um pastorzinho de ovelhas. Quantas vezes disseram para você que você é inho? Pequenininho, pobrezinho, coitadinho. Ninguém é inho, tá? Não aceite ser inho. Por isso que eu digo pra vocês, coitadinhos não vencem. Vítimas não vencem. Naquela primeira unção profética, Davi é tomado pelo Espírito Santo aos 12 anos de idade. A segunda unção profética, que Davi recebe é a de capacitação, a unção de autoridade. Passa-se 18 anos da primeira unção até que a segunda chegasse. Davi é ungido pela segunda vez. É aceito pelo rei de Judá. E a palavra vai falar disso em 2 Samuel, capítulo 2, versículo 4. Então vieram os homens de Judá, ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens são os que sepultaram Saul, agora tu és rei. A primeira unção foi a profética. Óleo precisava ser derramado sobre a cabeça de Davi. Se você não tiver unção profética, se você não tiver óleo derramado sobre a sua cabeça, você não vai conseguir chegar nem à segunda unção. E o que é o óleo derramado? É a presença do Espírito Santo. E a presença do Espírito Santo só acontece quando eu tenho intimidade. Sem intimidade, não tem Espírito Santo. Toma uma água. É chegado a segunda unção. 18 anos se passam.
E Davi é aceito, é coroado como rei de Judá, que é a unção de autoridade real. Ou seja, ele tinha óleo derramado e agora os homens reconheciam a autoridade que Deus já havia dado a ele. A terceira unção é a unção do estabelecimento, ou seja, é a unção de confirmação. A promessa se cumpriu, agora aconteceu. O que Deus havia prometido agora é real. Bora recapitular? Entre a primeira e a segunda unção se passam 18 anos. E entre a segunda para a terceira unção, que é a de estabelecimento, se passam 7 anos e 6 meses. Davi é ungido pela terceira vez quando tem 37 anos e meio de idade. Mas dessa vez ele estava assumindo tudo, todo o trono de Israel, toda a promessa que havia sido feita a ele quando ele tinha 12 anos. Havia chegado a hora dele receber ela por completo. A promessa para mim e para você precisa passar por essas 3 unções antes que o do nada de Deus acontecesse. Não foi do nada. Nunca será do nada. E aí você deve se perguntar, mas o que fez? O que Davi fez? Quais foram as sementes que ele plantou para que ele chegasse à terceira unção? Porque ele plantou sementes e a partir das sementes plantadas, o Senhor fez germinar e ele foi passando pelo processo até que pudesse receber tudo. De novo, escreve aí, tudo. Eu quero receber tudo. Todas as promessas que Deus tem para minha vida, eu quero recebê-las uma a uma. Eu não abro mão de viver nenhuma das promessas de Deus para mim. Mas para que isso aconteça, eu preciso ter o Espírito Santo na minha vida. Eu preciso ter lançado as sementes. Eu preciso esperar as sementes germinarem. Aí eu recebo a terceira unção. E aí o que o Senhor ministrou em mim foi: ok, Senhor, eu já entendi, são 3 unções. A primeira é tu nos levantando, porque na hora que Davi é ungido aos 12 anos, o Senhor estava dizendo para ele: ei, te levanta, eu vou te levantar para uma guerra, mas eu tô te levantando para uma guerra que começará dentro da tua casa, para que você reine sobre o meu povo. Motivos pelos quais Davi recebeu todas as promessas. Ele só assume o trono 18 anos depois. Ou seja, Davi passou pelo tempo da espera. Mas enquanto ele esperava, o bichinho lançava semente. Aos 30 anos, ele assume Judá. Aos 37,5, ele assume todo Israel. Mas antes de ser ungido, assumir o trono, receber Judá, depois todo Israel, nesse tempo, o que Davi fez? Primeira coisa, Davi vence Golias, o maior gigante que havia na terra naquele tempo. Lembrando, Davi vai para essa batalha de maneira voluntária. Não é o Senhor que diz assim: bora, Davi, tá na hora, vamos pra luta. Não, Davi vai na função de entregador de comida. É nessa função que ele vai. E quando chega lá, ainda é aborrecido pelos seus irmãos, que dizem pra ele: você tá aqui só por curiosidade, você não presta mesmo, vá cuidar das ovelhas do nosso pai. E ele diz: o que foi que eu fiz? Eu só vim obedecer meu pai. E ele vê o alvoroço, o pelotão de Saul com medo, os soldados com medo, os generais com medo, e ele diz assim: eu vou. Não foi Deus que pede a Davi, Davi se voluntaria para aquela batalha. Se você está aqui nessa luta, você é voluntário dessa batalha, então se levante e lute. Então a primeira coisa que Davi faz para que pudesse receber suas 3 unções é: ele está pronto para a batalha. E ele vai de maneira voluntária.
Davi, antes de receber todas as promessas do Senhor, ele já tinha passado pela chefia do exército de Saul. Ele já tinha organizado e reunido um exército ensinado, pronto para a guerra, com mais de 600 homens. Davi se especializou em táticas de guerra. Ele havia se introduzido entre os povos contrários a Israel, amalequitas e filisteus. Davi resplandecia tanto a presença do Espírito Santo que ele era amado pelo seu povo. Aí você pode pensar, Dani, mas na luta que eu tô, não tô sendo amada não. Pelo contrário, repudiado. Só que você só olha para quem tá te repudiando. E os teus filhos? E a tua casa? E os teus irmãos? E os teus amigos? E os teus pais? E as pessoas que trabalham contigo? Elas vêm resplandecer sobre a tua face o Espírito Santo? Ou elas só veem alguém que tá sempre murmurando, sempre reclamando, sempre entristecido, sempre acabado, sempre morto? Davi podia passar pela batalha que fosse, e ele passou por muitas, mas resplandecia sobre a face dele o Espírito Santo do Senhor, e isso fazia com que Davi fosse amado por todos. Seja amado, seja amada daqueles que te cercam. Davi gerou pessoas que lutaram junto com ele. E Davi deixou lições ainda hoje para mim e para você. Lições que a gente deve aprender. Ih, gente, tô meio gaga. A primeira delas é... A primeira, anota aí. Deus cumpre todas as suas promessas. Eu vou repetir para você. Deus cumpre todas as suas promessas. Davi tinha convicção absoluta disso. Ele podia estar fugindo de Saul, ele podia estar sendo afrontado pelo exército inimigo, ele podia estar se fingindo de louco para que ele não fosse morto, ele podia enfrentar Golias, mas ele tinha uma certeza vívida, pulsante, queimando dentro dele, que era que Deus cumpriria todas as suas promessas. Aí você duvida. Aí quando você duvida, você não tem como viver o que Davi viveu. Eu quero viver o que Davi viveu. Davi não duvidava. A circunstância podia ser boa ou ruim. Davi se mantinha firme sobre a promessa que Deus havia feito a ele. Davi recebeu essa promessa ainda muito jovem. Mas ele entendeu com o passar do tempo que ela não se cumpriria de maneira imediata. Então a segunda lição que eu e você precisamos aprender com Davi não é imediato, é um processo, é uma constância. Há um tempo a ser percorrido dentro dessa trajetória. Davi precisou ser preparado. Levou 18 anos para que Davi estivesse pronto para começar a receber. Você não quer esperar nem um mês? Não quer esperar 2? Não quer esperar 1 ano? Quanto tempo levou para que a promessa que o Senhor havia feito ao Daniel se cumprisse? Só divorciados, quase 3. Há coisas que nós só estaremos prontos para receber e para viver do extraordinário do Senhor, que só irão acontecer depois que nós passamos pela prova do tempo. Essa é a prova das provas, a espera. A terceira lição é que Davi precisou enfrentar vários desafios até se tornar de fato rei sobre todo Israel. Davi
teve que aprender a esperar pacientemente o tempo de Deus na sua vida. Olha o que a palavra vai falar em Salmos 40, versículo 1. Depois, pega essa live, se você não consegue anotar agora, anote todos esses versículos. Faça deles a sua oração diária, o seu meditar todos os dias. Salmos 40, versículo 1 vai dizer assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. A quarta lição que Davi ensina para mim e para você é que confiando em Deus não tem erro. Davi confiava que Deus iria cumprir a promessa. E por que ele confiava? Porque ele sabia que fiel era aquele que havia prometido a ele. Quando você duvidar, pegue a palavra e diga: Senhor, fiel é aquele que me prometeu, e quem me prometeu foste tu. Quem me prometeu foste tu. Não foi meu marido, não foi minha esposa, não foi meu chefe, não foi o médico, não foi o vizinho, não foi o meu pai, não foi a minha mãe, não foi os meus amigos, não foram os meus amigos. Foste tu quem prometeu. Sabe o que eu percebo dentro do contexto da restauração de alianças? Primeiro, que a pessoa ainda não entendeu que começa por ela. Ela precisa ser restaurada. Mas a segunda coisa é: mas o meu cônjuge disse que não volta não. E aí você se apega à promessa de um homem e de uma mulher, mas não consegue se apegar à promessa daquele que cria e criou e continuará criando todas as coisas. E aí olha o que a palavra vai dizer. Em Deuteronômio 7:9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Número 23:19 vai dizer: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que venha se arrepender. Porventura diria ele, não o faria, ou falaria e não confirmaria? Então por que você fica batendo cabeça, se cansando, se frustrando com que um ser humano que nada pode fazer diz a você? Olha o que a palavra vai falar em Salmos 33:4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira e Ele é fiel em tudo. De novo, tudo o que faz. Davi tinha convicção de quem Deus era na vida dele. Isso era um fato. E as convicções de Davi precisam nos acompanhar. Davi sabia exatamente do que eram compostas as promessas do Senhor para a sua vida. Eu preciso saber exatamente as promessas do Senhor naquilo que é composto na tua vida. E aí eu quero dizer para você, anote esses versículos, amém? Quando você tiver dúvidas, saiba que o Senhor é fiel para cumprir. E a sua palavra diz isso em Hebreus, capítulo 10, versículo 23. A segunda coisa é: Ele nunca esquece uma promessa. E a palavra vai falar disso em Salmos 105, versículo 42. Lucas, capítulo 1, do 54 ao 55. Davi sabia que as promessas se cumpririam no seu devido tempo. Jeremias 33, versículo 14. Atos, capítulo 7, versículo 7. Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Diante disso tudo, Davi aprendeu que o homem que é chamado por Deus deve ser paciente e aguardar o cumprimento das promessas em sua vida. Hebreus capítulo 6, versículo 15. Eu e você devemos depender de uma única coisa. Escreve aí, única, enquanto eu tomo um gole de água. Eu e você precisamos depender de uma única coisa. Escreve aí, única.
Bora, povo, vocês não estão. Escreve aí, única. Eu devo depender de uma única coisa. Era dessa única coisa que Davi dependia. Davi não dependia de Saul querer matar ele. Davi não dependia das ameaças de Saul. Davi não dependia da aprovação da sua parentela. Davi não dependia do exército inimigo. Ele dependia de uma única coisa para que a sua vida prosperasse. E eu e você devemos depender ainda hoje dessa única coisa, amém? Davi dependia da direção divina. Era muito comum, antes de dar um passo importante, Davi buscar a vontade do Senhor. E ele não se movia se não houvesse resposta de Deus. Sabe o que Deus ministrou na minha vida? É que às vezes que eu coloquei os pés pelas mãos, eu deixei de depender dele. Quando eu deixei de depender dele, eu sofri mais do que era necessário. O que acontece algumas vezes é que você ora e acha que Deus é o Burger King, o McDonald's ou a Subway. Foram os três fast foods que eu lembrei agora, amém? Ou Habib's. Ligou, pediu, chegou em 30 minutos. Se você orar esperando uma resposta do Senhor, aguarde a resposta. Não se mova pelos teus sentimentos. Não se mova por aquilo que você está presenciando naquele momento. Não se mova pelo imediato. Davi só se movia de um lado para o outro na batalha quando ele tinha a confirmação do Senhor. Davi não ia para frente ou para trás sem que o Senhor não o confirmasse. Aí hoje, eu e você, a gente orou, ainda diz assim para os outros, mas eu orei tanto. Orou umas 4 vezes. Ou então até orou, mas não ouviu. Só se mova quando você tiver a direção do Senhor. Sem a direção do Senhor, não se mova. Davi esperava a direção para que ele pudesse se mover. Olha o que a palavra vai falar. Então perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atacar os filisteus? Sim, respondeu o Senhor, ataque-os no vale a cidade de Quiela. Mas os homens de Davi disseram: nós já estamos com medo de ficar aqui em Judá, quanto mais ir a Quiela para atacar os exércitos dos filisteus. Então Davi consultou novamente a Deus e o Senhor respondeu: vá a Quiela e ataque, porque eu lhe darei a vitória sobre os filisteus. Olha o que acontece nesse momento. O Senhor dá uma direção para Davi. Davi pede essa direção. Deus responde. Deus diz: olha, é para ir, é para fazer e é para fazer dessa forma. Aí começou o burburinho do exército de Davi, várias pessoas dizendo isso, dizendo aquilo outro, dizendo que não vai dar certo, que tá com medo, que não faça isso, que não faça aquilo, que não faça aquilo outro, que não, e babá. Pessoas! Quem tava falando, a segunda voz no ouvido de Davi eram pessoas. Mas Davi não se movia por pessoas. Davi se movia pela direção divina. O que ele faz? Volta para a presença do Senhor. Senhor, é o seguinte, o que é para eu fazer? Tu me mandou fazer um negócio, o povo que luta junto comigo tá dizendo que é para eu fazer outro, e a tua voz é divergente da voz deles. O que que eu faço? E o Senhor diz assim: ei! Vai e faz o que eu te mandei, porque sou eu que darei a vitória sobre os teus inimigos. Quem dá a mim e a você a vitória é o Senhor. Então aprenda a ouvir a voz do Senhor. Davi foi preparado para ouvir a voz do Senhor. O que você está esperando para aprender? Davi entrando numa guerra,
Ele não era presunçoso. Ele não se deixava ser guiado por outras pessoas. E era por isso que em tudo ele consultava o Senhor para saber se ele deveria ou não. Faça a mesma coisa. Davi derrubava e vencia utilizando exatamente as táticas que Deus dava para ele. Davi não usava as táticas do homem, Davi usava as táticas divinas. Use as táticas divinas. 2 Samuel, capítulo 5, versículos 23 ao 25, vai dizer assim: E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por trás deles, e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. O que o Senhor estava dizendo para Davi? Ei, você não vai por essa direção, você vai fazer o que eu estou dizendo. E fica atento, ouve. Ouvindo tu um estrondo, ouve. A única coisa que a gente não faz é ouvir a Deus. Jesus. A gente ouve todo mundo que não presta, mas Deus a gente não ouve. E o Senhor estava falando para Davi: ouve, eu vou causar um estrondo. Quando tu ouvires o meu estrondo, é a hora que eu vou ferir o arraial do teu inimigo. E aí no versículo 25... vai dizer que Davi fez tudo aquilo que o Senhor havia ordenado. E o arraial inimigo foi derrotado. Davi foi sucedido aonde Saul foi fracassado. Porque ele agia em perfeita obediência. Escreve aí: perfeita obediência aos planos do Senhor. Eu preciso agir em perfeita obediência. Eu preciso parar de achar: mas o que vão pensar de mim? Mas disseram que não é para eu fazer isso. Não, tá repreendido, em nome de Jesus. Ouça, o Senhor tá dizendo para mim e para você: ouça, porque quando vocês me ouvirem, eu me levanto e derroto os teus inimigos. Obedeça. Dessa forma, usando o exemplo de Davi, nós aprendemos que nós só seremos bem-sucedidos quando ouvimos e estamos em perfeita obediência ao nosso Deus. Olha o que a palavra vai dizer: bendirei ao Senhor que me aconselha na escura noite no meu coração e me ensina. Salmos 16, versículo 7. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele perseverar o caminho dos seus santos. Provérbios 2, versículos 6 ao 8. E o Senhor te guiará a todo instante e fartará a tua alma em lugares áridos. Lugares áridos é o deserto que você está atravessando. E fortificará os teus ossos. E serás como um jardim regado. E como um manancial cujas águas nunca faltam. Deus está dizendo em Isaías 58:11 que você pode estar no lugar árido, mas se você estiver com Ele, teus ossos serão fortificados e você será como um manancial de águas que nunca se acabam. Sabe, o cansaço é porque você não está deixando Deus te guiar. Quando Deus nos guia, mesmo estando em lugares áridos, Ele transforma o que nós estamos vivendo em manancial cujas águas nunca faltam. Davi tinha uma humildade de atribuir a Deus as conquistas alcançadas. Sabe o que acontece às vezes, gente?
Quando o Senhor estava ministrando essa palavra para mim, Ele me trouxe à memória alguns exemplos. Às vezes, e eu vou me colocar, tá? Para mostrar para vocês que eu não vivo na bolha. Eu amava o meu trabalho, eu amava a minha carreira era o meu Deus e tudo que eu alcançava através dessa carreira. E era assim, quando ia haver uma promoção ou quando vinha uma super meta e eu queria alcançar aquele objetivo, eu orava, eu jejuava, eu ia pra madrugada, eu dizia: Senhor, me fortalece, me traz entendimento, me traz sabedoria, eu quero alcançar esse lugar. Eu alcançava. E aí quando eu alcançava, sabe o que eu dizia? Ah, mérito meu. Trabalho 16 horas por dia. Eu sou aquela que conhece os meus clientes pelo nome, sei a história. Gente, a minha memória é tão boa que um cliente podia ficar 5 anos sem comprar comigo. Quando ele sentava na minha mesa, eu dizia: oi, seu fulano, oi, dona fulana, tudo bom? E os seus filhos? Se tivesse neto, eu sabia até os nomes dos netos, tá? E eu dizia: ainda tá morando em tal lugar? Olha, a última viagem que o senhor fez comigo, há 5 anos atrás, o senhor foi para tal destino. Qual o destino agora? E aí eu dizia: eu alcanço tudo isso porque eu tenho superpoderes. Davi não era dessa forma. Davi tinha humildade para atribuir a Deus as suas conquistas. O que eu percebo no momento das mentorias? Algumas mulheres dizem assim: Dani, nós oramos tanto pelo emprego do meu marido. Nós estávamos numa situação tão difícil. Meu marido mudou de empresa, foi promovido. E quando ele alcançou um cargo melhor, com um salário melhor, tendo melhores condições financeiras, a primeira coisa que ele fez foi sair da igreja. Quem já escutou uma história como essa? Davi não fazia isso. Davi sabia que tudo que ele alcançava vinha das mãos do Senhor. Não era aleatório, não era de qualquer forma, era o Senhor que havia dado a ele a promessa, a estratégia e a vitória. Então saiba que quem nos dá todas as coisas é o Senhor. Olha o que a palavra vai falar em 1 Samuel 18, versículos 5 e 7. Davi saiu-se bem em todos os lugares aonde Saul havia lhe enviado. Então Saul promoveu a comandante dos exércitos reais. E isso agradou a todo o exército, inclusive a outros oficiais. Quando os soldados estavam voltando para casa, depois de Davi ter matado Golias, e as mulheres de todas as cidades de Israel saíram para o encontro ao rei Saul, para encontrar o rei Saul, elas cantavam canções alegres, dançavam, tocavam pandeiro e lira, e alegravam-se cantando assim: Saul matou 1000, mas Davi matou 10.000. Davi passou a ser reconhecido pelas outras pessoas não porque era na força do seu braço, mas porque o Senhor era com ele. E ele era com o Senhor. O reinado dele cresceu, fortaleceu de maneira inigualável, ganhando popularidade até mesmo entre os estrangeiros. Seja alguém que Deus quer exaltar. Seja alguém que Deus vai exaltar, porque você reconhecerá que todas essas conquistas vêm das mãos e do mérito do Senhor, que elas não são conquistas humanas. 1 Samuel 17, 7 vai dizer assim: o Senhor que me livrou das garras do leão, das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Diante disto, Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. O Senhor estava todo o tempo com Davi. O Senhor deseja estar com você em todo o tempo. E quando Davi é enviado, a palavra vai dizer que 1 Samuel 17:45, Davi, porém, disse ao filisteus: olha quão importante, olha quanto que Davi tinha ciência que a vitória não vinha pelas suas mãos. A vitória, ou seja, o prosperar das sementes não viriam dele, viriam do Senhor. O que Davi fez foi lançar a semente: eu vou encarar Golias. Você precisa ir e encarar Golias. Vencer Golias não é com você, não é comigo. Davi vai falar sobre isso em 1 Samuel 17:5, que ele olha para o problema e diz assim: tu vens contra mim com lança e espada e escudo, mas eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, o Deus dos exércitos de Israel, a quem
Tu tens afrontado. O teu problema não tem afrontado você, tem afrontado ao Senhor. Então deixe que Ele vá vencê-lo. Hoje, antes de finalizar essa live, eu quero dizer para você, antes de viver o do nada de Deus, nós devemos professar aquilo que nós cremos. Hoje, a palavra rema é Lucas 18, 27. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Essa é a resposta das perguntas que eu fiz no início da live. Lembra que eu disse que lá no final você teria as respostas? As respostas estão em Lucas, capítulo 18, versículo 27. O que é impossível para o homem é totalmente possível para Deus. O que você está vivendo agora é impossível para você, é impossível para mim, é impossível para quem nos cerca. Mas para Deus, o impossível é o possível. Deus faz vir à tona aquilo que Ele prometeu. Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas, mas esteja diante da presença do Senhor. Todas as vezes que você duvidar, pegue Lucas 18, 27. O impossível para os homens é possível para Deus. Amém? Esse é o rema que o Senhor deixou para mim nessa tarde, que você possa ter recebido o rema do Senhor também. E todas as vezes que você duvidar, assista essa live outra vez, outra vez, outra vez, até que isso esteja gravado dentro de você. Amém? Gente, uma boa noite já, uma boa tarde, a graça e a paz. E vambora, turma 16! Simbora, que eu quero ver gente cantando o hino de vitória antes do dia 31 de dezembro, amém? Lá na turma 15 já tivemos um casal, ainda não li direito, via foto, mas meu coração ficou muito quentinho para essa live. E antes de começar a live, a Renata me disse que alguém da turma 12, eu vou ver agora, também já vai cantar hino de vitória antes do fim do ano. Lança tuas sementes, amém? Fica com Deus, a graça e a paz.